Se tiver algum aluno que não está conseguindo, porque eu acabei mandando 2 links, né, nessa questão, porque um link depois eu não consegui mais usar ele, e aí eu tive que fazer um link novo. Não sei se algum aluno tiver com dificuldade, aí vocês entrem em contato com eles, aí avisa. Então, pessoal, a aula hoje vai ser discutido basicamente como o Michel Foucault vê a educação, porque a gente vai querer entender como é que surgiu, como é que se estruturaram as escolas, como é que elas surgiram. Então, a gente vai ver tipo um resgate histórico para conseguir entender essa dinâmica da escola e da própria educação. Para isso, eu me utilizei do Michel Foucault, porque eu acho que o Michel Foucault é um filósofo que, apesar de não ter escrito livros direcionados para a educação, né, especificamente, né, ele tem uma importância nas discussões sobre educação. Então, depois, porque ele vai discutir poder, relações de poder, e isso, obviamente, dá para ser usado sobre a questão da escola, por exemplo. Né? Para isso, eu usei vários livros, pessoal. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, se vocês conseguem ver esse livro? Sim. Consegue, né? Então, esse aqui, porque eu preciso saber, senão eu acho que eu estou mostrando para ninguém, entendeu? Esse é um outro livro. Esse é um outro livro. Só para a aula de hoje, ó. Dá para pegar todos esses livros, ó. Esse é um outro livro. Até agora tudo em inglês. Esse aqui, ele tem em português. Vocês conseguem comprar ele ou baixar em PDF. Em português chama Segurança, Território e População. É um livro muito legal e parece um livro de geografia, inclusive, viu? Não parece nem um livro de filosofia. Tem esse livro aqui, O Nascimento da Biopolítica. Esse livro aqui, vocês também conseguem baixar. A maior parte dos livros do Foucault você consegue baixar em PDF, não é difícil. Ele vai falar mais do surgimento do neoliberalismo e ele vai discutir o neoliberalismo não apenas na questão econômica, mas na questão de relações de poder e como é que ele vai se estruturando. Esse daqui são coletâneas de palestras que ele fez, então, trabalhos essenciais de Foucault. Esse daqui é um dos principais dele, História da Loucura. Esse também é um importante trabalho dele, Em Defesa da Sociedade. Esse aqui é um outro trabalho importante dele, é mais recente, que é, na realidade, do Roberto Machado, é um filósofo que trabalhou com ele, brasileiro. Bem, e para não falar que eu só falo bem do Foucault, tem o livro do José Guilherme Melchior, que é um brasileiro, que faz várias críticas ao trabalho do Foucault, chama Michel Foucault, né, Niilismo de Kant. Quase ninguém fala do José Guilherme de Melchior, mas ele, na minha modesta opinião, ele é o principal intelectual que o Brasil já teve. Mas não dá para comparar qualquer um de esquerda com o José Guilherme Melchior. Não dá para comparar. O problema é que o Melchior, como ele era de direita, e ele era de direita mesmo, ele trabalhou para a ditadura militar, ele trabalhou depois no governo Collor, ele sempre foi liberal, ele meio que foi excluído da questão acadêmica. Mas ele era da Academia Brasileira de Letras, com 48 anos, ele já é da academia. De tanta importância que ele tinha. Esse livro, Michel Foucault, em Niilismo de Cátedra, ele escreveu primeiro em francês e depois foi traduzido para o português. E não foi nem ele que traduziu, foi outra pessoa. Então ele debatia com Michel Foucault em francês. Então ele era diplomata. Ou seja, não sei se vocês tiveram... Ou seja, eu até acho que não tem um livro do Melchior na universidade. Um livro dele. Quiçá esse que é um dos principais dele. Então, pouco se fala do Melchior por causa, né, dessa coisa política dele. Eu tive oportunidade, o ano passado, no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tem um arquivo do José Guilherme Melchior na ABL. Então, tem todos os debates. Inclusive, por exemplo, tem um debate dele com a Marlene Chauí. Ele demonstrou que um livro da Marlene Chauí tinha plágio. Ele leu em francês e ele mostrou que ela pegava de um cara
né, de um filósofo, que inclusive deu aula na USP, que era de uma revista chamada Socialismo ou Barbárie. Ele demonstrou que ela pegou trechos do livro dele, o nome dele era Claude Lefort, e colocou no livro dela. E aí tem até esse debate dentro dos papéis na Academia Brasileira de Letras sobre ele, né, desse processo que ele fez. Ou seja, então ele foi execrado, porque ele era de direita, ele defendeu o regime militar, e ele bateu de frente com a Marlene Chauí, que na época era uma bambambam, enfim, até hoje tem essa força. Só para vocês terem uma ideia quem que era José Guilherme Melchior. E aqui ele faz N críticas ao Michel Foucault. Ele faz N críticas. Isso mostra para a gente, pessoal, o empobrecimento que o Brasil teve. O Brasil teve um empobrecimento muito grande. Por quê? Porque hoje, quem que é o intelectual da direita brasileira? Né? Quem que é? Hoje o intelectual da direita brasileira é o Olavo de Carvalho. Você está entendendo? Inclusive o Olavo de Carvalho cita até o José Guilherme Melchior. Mas, ou seja, um cara que não tem a formação do José Guilherme Melchior. Ou seja, então o Brasil perdeu muito com a morte dele, ele morreu com 49 anos. Então, esse daí eu acho que até a própria E-Realizações está fazendo alguma coisa, né? Sobre os trabalhos do Melchior, porque ele tem vários livros. Inclusive, ele tem um livro sobre o Lévi-Strauss. Ele fez uma aula na França com o Lévi-Strauss, acho que ele tinha 25 anos, uma aula de pós-graduação, e ele fez, o trabalho final, ele fez uma crítica à estética de Lévi-Strauss. Aí ele fez a crítica e deu para o Lévi-Strauss. Aí o Lévi-Strauss leu e ficou impressionado com o que ele tinha escrito sobre o Lévi-Strauss. O grau de capacidade intelectual que ele tinha. Ele quis conhecer pessoalmente o José Guilherme Melchior. Então, nesse livro dele, Estética de Lévi-Strauss, tem uma carta do Lévi-Strauss para ele. Tipo assim, impressionado. Quem é esse cara? Aí ele foi ver, um cara tinha 25 anos. Ou seja, quase ninguém fala do José Guilherme Melchior. É a pobreza do Brasil, cara. O Brasil é um país muito pobre nesse sentido, intelectual. Né? Parece que só tem gente no Brasil que pensa de uma forma, enfim. E quando pensa diferente, é o que está acontecendo hoje, infelizmente, você vê um nível, né? Só você pegar as palestras lá na Fundação Alexandre Guzmão, que é do Itamaraty, você vê as pessoas que estão falando palestra. Dá até vergonha. Perto de gente, por exemplo, que já tinha hoje, que era o Melchior. Um cara que a gente podia falar, não necessariamente que é de direita, mas que não é de esquerda, e também é muito importante, é o Sérgio Paulo Rouanet, que fez 80 anos recentemente, também outro cara pouquíssimo falado, não sei porquê, ou seja, é triste para vocês que sempre estudam com autores de esquerda, quando existem gente de direita que escreve tão bem ou melhor que eles, entendeu? Que não dá oportunidade para vocês lerem e a partir daí chegar às suas conclusões. Vocês nunca vão fazer isso porque vocês sempre lêem os caras de esquerda, então vocês acham que a esquerda é a única pessoa que escreve. Não, esse pessoal de direita também escreve. E o que eu estou citando aqui, eles escrevem hiper mega bem. Né? Bem, tem um aluno aqui, o Lucas Ferreira, não sei se o Heitor pode ajudar ele, Heitor, porque ele está pedindo o link, pode ser que ele está correndo atrás do link que eu tinha. Passa para ele o link novo. Bem, então, quem que é o Michel Foucault? Então, o Michel Foucault é um filósofo. Ele não é um filósofo tradicional no sentido do que a gente entende de filosofia, né? De criar um método próprio filosófico. Ele é um cara que transita por várias áreas, tanto das ciências humanas, então você pode encontrar o Michel Foucault na história, você pode encontrar o Michel Foucault na ciência política, na sociologia e na própria filosofia, mas você pode encontrar o Michel Foucault, por exemplo, em áreas completamente fora do que seriam as humanas. Por exemplo, medicina, usa Michel Foucault. Enfermagem, usa Michel Foucault. Psicologia, usa Michel Foucault. Por quê? Porque ele é um cara que transita em várias áreas. Por isso que às vezes tem gente que gosta do Michel Foucault e tem gente que odeia o Michel Foucault. Então, Michel Foucault, ele é assim, ou é amado ou odiado. E na geografia, são poucos lugares que ousam falar do Michel Foucault. Essa é a realidade. Poucos lugares. Aonde eu sei que o Michel Foucault tem alguma ressonância, ou pelo menos tinha, né? Você tem, por exemplo, os professores da UFRJ, o Marcelo Lopes de Souza, principalmente, e na UF, mas agora ele está aposentado, era o caso do Rogério Hasbert, que, a partir do Michel Foucault e de outros filósofos franceses, como o Derrida e o Deleuze, ele se utiliza desses filósofos chamados de pós-estruturalistas, né, para discutir
a geografia, porque eles ajudam a gente a pensar a geografia. Inclusive, nesse livro que eu passei para vocês, o Microfísica do Poder, dá para vocês baixar, o capítulo que eu estou discutindo chama sobre geografia. Porque a primeira edição da revista Heródoto, o Herodote, né, que é uma revista francesa, na época, não sei hoje como é que é, mas organizada pelo Olivier Lacoste, o primeiro número é uma entrevista com o Michel Foucault. E olha que interessante, existe uma resposta ao Michel Foucault. E um dos caras que faz resposta ao Michel Foucault, em francês, obviamente, é o Milton Santos. Então, se vocês procurarem na internet, né, vocês vão lá, Rapport Monsieur Michel Foucault, e coloca Milton Santos. Você vai ver a resposta dele. Ele foi um dos caras que fez respostas ao Michel Foucault sobre o que é geografia. Ok? Por quê? Porque o Michel Foucault era muito badalado na década de 70, em várias áreas, né? E ele vai morrer em 1984. Então, e o Michel Foucault também não é um filósofo no sentido tradicional da gente imaginar o que é um filósofo, não é um cara mais quietão, com um livrinho embaixo do braço, ele não é nisso, né? É um cara que tinha uma vida, assim, vamos dizer assim, ligada a sexo, drogas e rock and roll, entendeu? Total, cara, total. Enfim, ele era homossexual declarado, e aí ele, enfim, então ele participava de orgias, sabe? Ou seja, o Michel Foucault não se enquadra, inclusive, naquilo, eu acho que até por isso que não gostam muito dele na academia, porque ele era muito diferente do que você imagina enquanto uma pessoa da academia, o Michel Foucault. Ok? Ele vai morrer em 1984, inclusive, ele morre de AIDS, o Michel Foucault. É um dos primeiros caras, né, a morrer de AIDS, porque em 84, ninguém tá sabendo nem o que era AIDS ainda, né? Bem, o que o Michel Foucault está pensando, né? Então, o Michel Foucault está pensando, ou melhor dizer, quais os principais métodos dele, preocupações dele. Né? Ele é muito influenciado por um filósofo também conhecido, que é o Nietzsche, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler na universidade, enfim. Mas é um cara legal para você ler. Ele não está discutindo, obviamente, geografia, não teve essa preocupação. Ok? Ele é muito influenciado pelo Nietzsche, o Michel Foucault. E ele parte principalmente de algumas coisas. Né? As três principais a arqueologia do saber, a genealogia do poder e uma ética. A arqueologia do saber, o que é arqueologia? A arqueologia é você tentar escavar a terra para achar, né, resquícios de uma sociedade antiga. Não é isso que faz o arqueólogo? Ele vai lá, fica procurando, né, no Brasil, coisas indígenas, na Europa, ele vai escavar para procurar, por exemplo, presença dos romanos de uma dada região, enfim, ou dos gregos, enfim, né? Então o arqueólogo faz isso. O que seria um arqueólogo do saber? O arqueólogo do saber seria, para o Michel Foucault, aquele cara que vai querer entender por que a pessoa está pensando daquele jeito. Tudo bem, pessoal? Tipo, por que você pensa desse jeito? Por que existe uma forma de pensar na nossa sociedade? Por que as pessoas pensam assim? O que é natural para a gente pensar? Ele quer entender por que isso acontece. Então ele vai lá atrás, por isso que ele é um arqueólogo, ele vai lá para trás e ele começa a esmiuçar essas formas de pensamento. Né? Como é que elas surgem? Como é que esses discursos eles vão sendo elaborados para a gente chegar ao discurso que tem hoje? Né? Então, por exemplo, a gente pode falar a competição, o valor como a competição. Então, mas quando surgiu a competição? Essa ideia da competição enquanto um valor. As pessoas têm que competir entre si e assim por diante. Né? Vocês têm que fazer prova, porque a prova ajuda vocês a melhorar. Isso, né? No Homem das Cavernas não tinha isso. Na escola do Platão e na escola do Aristóteles não tinha isso. Então tem um momento que surge. Então o Michel Foucault ele vai lá atrás e ele quer entender como é que essas coisas vão surgindo, como é que esses mecanismos eles aparecem. Por isso que ele é um arqueólogo do saber. Então ele quer entender como é que esse saber surgiu e quais as ressonâncias que ele tem na nossa sociedade.
Então, é isso que o Michel Foucault quer saber. Ele vai lá para trás, ele vai entender um discurso, como é que esse discurso vai se desenvolvendo até chegar na nossa sociedade. Né? Então, eu acho, basicamente, para a gente entender, é isso. Então, o Michel Foucault, ele está preocupado com esse saber, como é que esse saber surgiu, né? Como é que ele foi sendo construído, né? Como é que ele foi sendo construído. Ok? Bem, pessoal, é o seguinte, o que seria, então, essa arqueologia do saber, né? Então, para o Michel Foucault, as pessoas não pensam como estão pensando hoje, por acaso, é uma coisa que, né, como o que o Hegel chama de Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Tipo, existe uma história, a gente discutiu um pouco o Hegel, né? Isso já, vocês estão lembrados, né? Essa ideia da história como um movimento do espírito. Né? Então, tipo, o espírito vai surgindo, ele vai fazendo com que as pessoas vão criando essas ideias. Essa ideia que você tinha, né, do Hegel é muito forte. Então, é como se tivesse um Zeitgeist hoje, né? As pessoas pensam de um jeito, por quê? Porque isso tem a ver com a própria evolução do espírito. O Foucault não acredita nisso, então ele quer entender minimamente como é que esses discursos foram sendo construídos. Como é que esses discursos começaram a aparecer? Eles não tinham, e como é que eles apareceram, e como é que eles vão se transformando na sociedade? Como é que eles vão sendo pegos, esses discursos, e eles vão sendo transformados? Ok? Então, eu acho que primeira coisa para a gente pensar aí, né, é isso. Bem, qual que é a preocupação do Michel Foucault, né? Nessa arqueologia do saber? Ele está preocupado com o sujeito. A ideia, né, que depois ele vai dizer, a ideia de quando surgiu o homem. Aí você fala, mas como assim homem? Como surgiu o homem? A ideia de homem. A ideia de que nós somos, né, um coletivo. Isso não é, você acha que sempre existiu? Esse tipo de coisa, pessoal? Não, isso daí é muito moderno. Inclusive, ele vai dizer o seguinte, a ideia do homem, né, é muito moderno. É uma coisa que não tinha... Essa preocupação não existia, por exemplo, há 500 anos atrás. As pessoas não tinham essa preocupação. Né? Então, um discurso é essa ideia de eu preciso entender esse homem, eu preciso cuidar desse homem. Então, esse discurso, ele vai ganhando força aí há 200, 300 anos atrás, ok? Junto com essa ideia de saber. Então, tem esse saber por trás, e que isso que é interessante, né, para o Michel Foucault. Beleza? Então, essa é a arqueologia, a primeira arqueologia do saber. Então, aí ele vai entrar, ele vai lá para trás, nos discursos, e a partir daí ele começa a entender esses discursos, como é que eles funcionam. E como é que eles se transformam. Então, por exemplo, para ficar um pouco mais claro, se a gente for pensar assim, por que o Darwin surgiu no século XIX e não surgiu no século XV? Por quê? Porque essa discussão que o Darwin fez foi no século XIX, não foi no século XVI. Por quê? Por Michel Foucault ter uma lógica que tem naquela sociedade na qual ou surge o Charles Darwin ou vai surgir outra pessoa. Né? E, na verdade, surgiram outras pessoas, de alguma forma, que estavam parecendo com o Charles Darwin. Por exemplo, o Alfred Wallace é um dos caras. Mas o importante para o Michel Foucault existe um discurso no século XIX que faz com que esses naturalistas procurem, né, a teoria da evolução. Então, não teria como ter a teoria da evolução no século X. Né? Não teria como ter a teoria da evolução surgir na China no século V, no século VI. Não teria como surgir na época de Jesus Cristo a teoria da evolução. Ela tem uma lógica. E essa lógica, então, é a lógica do espírito, como diz o Hegel? Não. Essa lógica existe um movimento material, né, que está se construindo e que vão fazer surgir algumas necessidades, então, e as pessoas vão criando esses saberes. É por isso que isso é arqueologia. Então, ele quer saber. Então, por exemplo, eles surgem de forma específica em algum momento, como, por exemplo, eu estou falando o darwinismo. Ok? Bem... Quando ele começa a estudar a arqueologia do saber e querer entender o homem, ele percebe o quê? Que além de existir essa arqueologia do saber, existem esses saberes que são construídos. Esses saberes, eles não são saberes neutros, entendeu? Tipo, eles não surgem sem nenhuma expectativa, eles não surgem sem nenhuma preocupação.
Ah, eles surgem porque da evolução humana. Não, eles surgem porque aquela sociedade ou aqueles que dominam a sociedade, eles têm interesses. E esses interesses são colocados à prova e é por isso que eles vão levando esses interesses para frente. Ou seja, eles vão moldando como as pessoas têm que pensar. E esses saberes é uma forma de você fazer isso, né? E isso pode acontecer, pessoas falam, pode acontecer com grupos minoritários, por exemplo, ele comenta dos Quakers no século XVII, né, as perspectivas que eles tinham depois de sendo abraçados por grande parte da sociedade vitoriana no século XIX. Mas eles eram um grupo minúsculo, os Quakers, né, que são religiosos dos Estados Unidos. Ou seja, ele mostra que alguns valores vão sendo reconhecidos e vão sendo levados para frente como se fossem valores naturais. E a gente acredita que esses valores são naturais até hoje, né? Ou seja, e esses valores pro Michel Foucault, eles têm uma relação de poder. Então, tipo assim, eles têm um poder por trás dele, né? Que saber significa poder. A pessoa que tem saber tem poder, não tem? Então, por exemplo, eu estou falando aqui um negócio para vocês estão prestando atenção por quê? Porque, de uma forma ou outra, vocês acreditam que eu tenho uma fonte de saber e passo para vocês. Então, o saber do professor é um saber. Eu posso aqui chegar e falar um monte de coisa que eu mesmo não acredito ou tenho dúvida, mas da forma que eu passo isso para vocês, vai fazer com que vocês acreditem. Isso acontece também com o médico, por exemplo. Quando você vai no médico, o médico fala, olha, você está com um problema no estômago, eu vou ter que fazer uma cirurgia para arrancar um pedaço dele. Você pode achar, mas doutor, não tem jeito de não fazer. Ó, eu vi esse exame aqui, ó, você está vendo esse exame? Ó, está acontecendo um problema no pirônio, não sei o quê. Você fala, meu, ferrou. Por quê? Porque você não entende o que ele está falando. Aí ele tem um saber, com esse saber ele consegue te convencer de que você precisa realmente fazer isso. Independente de você saber se precisa ou não. Entendeu? Então, saber médico também é um tipo de saber, né? Por isso que as pessoas vão no hospital, depois o Foucault vai discutir o hospital, e no hospital a pessoa fala assim, ó, eu vou colocar para você uma injeção X. Você não fala, não, não coloca. Porque o cara vai achar para você e falar, não, eu vou colocar assim, porque se não colocar você vai morrer. Como é que você vai saber? Ah, não coloca, eu quero ver se eu vou morrer? Você vai falar? Não. Então você, de alguma forma, fica dentro do hospital submetido a um saber, que é o saber do médico. Então esse saber, ele tem poder. É isso que o Foucault está trabalhando. Por isso que ele vai também querer entender essa genealogia do poder. Então ele vai lá para trás, né? Ele entendeu que existem esses saberes, esses discursos, e ele quer entender como é que esses discursos geram poder, relações de poder. E aí ele começa a entender uma genealogia. Então ele busca essa genealogia para entender como é que são essas relações de poder. E aí o que ele percebe? Que as relações de poder não são relações de superestrutura, por exemplo, o Estado contra a sociedade, mas elas acontecem na própria sociedade, entre os próprios indivíduos. Eles criam micropoderes entre eles. Esses micropoderes podem estar relacionados com saber, né, como eu estou dizendo, ok? Ou seja, ele começa a querer entender como é que as pessoas vão aceitando esses discursos do saber, né? E também essa questão do poder, como é que esses poderes vão acontecendo entre as pessoas, essas relações entre elas. E para isso, o que ele percebe? Ele percebe, como está dizendo, que o homem é uma construção recente. Quando é que os caras começam a se preocupar com o homem? Eles começam a se preocupar com o homem lá no século XIX, no século XVIII, quando surge o saber médico. Até então você não tinha essa preocupação, né? E o que é esse saber médico? Eu preciso, por exemplo, entender a minha população, a população do meu país. Eu entendo que tem um território, então eu construo a ideia de nação para as pessoas. Então as pessoas acham que fazem parte de uma nação, né? E essa nação, isso na geografia é muito importante, né? Ela cria um Estado, então existe o Estado-nação. Então a gente não desvincula nação de Estado, a gente acha que toda nação tem que ter Estado e que todo Estado faz parte de uma nação. E isso não é verdade. Os curdos não têm nação, eles estão em vários estados. Os inuites é uma nação que se divide em vários países. Então, por exemplo, tem inuites na Groenlândia, tem inuites na Rússia,
Tem inuites no Canadá. Os curdos estão na Síria, na Turquia, eles estão no Iraque, né? Eles estão em partes da Síria. Mas para a gente, às vezes, essa lógica de Estado e de nação é como se fosse uma coisa só, né? Isso é muito forte. O Hatzel é um dos caras que vai levar à frente isso, essa ideia de que você tem que ter o Estado e a nação como algo, como se fosse uma coisa só. Bem, aí o que acontece? Então, no século XVIII, quando surgem esses Estados-nações, né, se precisa conhecer essa população. Então, eu preciso conhecer quem é essa população. Então, eu preciso fazer o quê? Faço o censo. Então, os censos começam a surgir nesse período. Vai conhecer essa população, né? Esse censo vão mostrar para mim se tem mais homem, se tem mais mulher, se as pessoas têm algum tipo de doença, qual é a mais recorrente, qual é a menos recorrente, né? Se é a população que vive no meu território, que língua que ela fala, se não fala a mesma língua, por quê, quais são as origens. Então, esse censo que o Estado faz serve para ele conhecer a população que vive no seu território. Para quê? Para ele colocar um discurso, que é esse discurso do quê? De que todos nós pertencemos à mesma nação. Que é muito comum, né? Quando acontece, por exemplo, eleições, né? Nas eleições, fala, os brasileiros têm que votar, né? Vão votar nas eleições. Quando tem Copa do Mundo, então, tipo, os países jogam, e aí você é brasileiro, você tem que torcer para o Brasil, e se você é brasileiro, você não pode torcer para o time da Argentina. Por quê? Porque você nasceu no Brasil, o argentino não é um cara que nasceu no Brasil, você briga com o argentino. Mas por que eu brigo com o argentino? Porque disseram que o argentino não é um cara legal, o uruguaio também, e fica essas rivalidades, ok? Por quê? Porque esse discurso, ele tem essa lógica do poder aí, né? E aí esse território, esse Estado-nação que está sendo construído, ele vai justificar esse discurso, ok? Então ele está querendo conhecer essa população no século XVIII, no século XIX. E aí vem essa questão também, pessoal, de um controle da população. Então, o Estado também tem um controle sobre essa população. Então, ele cria mecanismo de controle. Então, ele cria defesa, né, exército, marinha, aeronáutica, aí ele cria polícia. Não tinha polícia. Você acha que tem a polícia, sei lá, no século X? Não tinha polícia. Eles não tinham nem ideia de nação, muito menos polícia. Isso é muito recente. Então, ele está querendo entender isso, Michel Foucault. Como é que esse homem, essa ideia de homem vai sendo construída, né? Até chegar, por exemplo, nessas campanhas de vacinação, né, que a gente está vivendo agora, não tem? Os caras que são anti-vacinas. Então, tipo, o Estado, ele precisa vacinar a sua população. Por quê? Por que a população não pode ficar doente? Sei lá, né? Ah, não pode, professor. Como é que vai ficar doente? Ah, não pode, porque tem a questão simples. Imagina todo mundo ficar doente. Ninguém toma vacina e fica doente. As pessoas não vão trabalhar. Não trabalhando, a produtividade diminui. Diminuindo a produtividade, começa a faltar mantimentos. Faltando mantimento, começa a haver mais revoltas. Revoltas, esse governo vai ter dificuldade em conter revoltas. Então, o que ele faz? Ele começa a obrigar todo mundo a entrar dentro desse processo. Aí você fala, mas é ruim vacinação? Não estou falando que é ruim. Eu estou falando porque que acontece. E o Michel Foucault não está fazendo juízo de valor. Se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, se é gostoso, se não é. Ele está discutindo por que isso acontece. Às vezes se naturaliza. Não, a vacinação é um projeto do Estado-nação para conhecer a população do seu território, né? E ela precisa organizar essa população. Então, quando você vai tomar uma vacina, você tem uma carteirinha. Então, naquela carteirinha está dizendo um monte de coisa. Por exemplo, quando você presta um concurso público que você passa, uma das coisas que eles pedem é uma carteirinha de vacinação. Você tem que ter as vacinações, senão você vai ter que tomar. Por quê? Ah, porque ele está preocupado se você vai ficar doente. Ah, sim, lógico. Uma puta preocupação com isso, né? Se o cara vai ficar doente. Imagina o cuidado que ele tem com a pessoa. Lógico que não, né, pessoal? Ele está preocupado na questão da produtividade dessa pessoa. Se ela ficar muito doente, a produtividade dela é baixa. Você está entendendo? Aí como é que eu vou ficar com um cara que tem a produtividade baixa? Então é isso que Michel Foucault está comentando. Então ele não faz juízo de valor. Então a primeira coisa, a arqueologia do saber. A segunda, a geologia do poder. E a terceira é a ética. A ética, se a primeira é o sujeito com relação ao saber, o segundo é o sujeito com relação ao poder, a ética é o sujeito consigo mesmo, né?
Que seria o quê? Esse sujeito consigo mesmo. Como é que esse sujeito age no cotidiano? Então, o Foucault quer entender isso, basicamente, né? Então, ele vai lá para trás, ele vai, principalmente, querer estudar a sexualidade, por ele ser homossexual e por ele ter sofrido muita repressão sexual, inclusive pela família dele, né? O Michel Foucault ele teve que ser internado num sanatório, ele era acusado que fosse louco, porque na década de 40, a pessoa que declarasse que era homossexual era como se fosse uma doença. Eu acho que até recentemente era considerada uma doença pelos órgãos de saúde. Então, essa experiência dele, que não é uma experiência qualquer, óbvio, né? Fez com que ele quisesse entender como é que se discursa, por exemplo, como é que as pessoas começaram a se preocupar com o homossexualismo. Quando aconteceu isso? Então ele vai lá na Grécia Antiga, ele percebe que na Grécia Antiga não tinha essa preocupação com o outro. Era uma preocupação com você mesmo. Por isso que é o sujeito consigo mesmo, uma questão ética, com ele mesmo. Ele não tinha preocupação com o outro. Se o outro era homossexual ou não, entendeu? Então ele vai fazer esse resgate. Esse resgate acontece em 2 livros principais. É que não é o mesmo livro, na verdade são 3 volumes, que é o História da Sexualidade. Entendeu? Que ele vai lá pegar. Então ele quer entender essa sexualidade entre os gregos. Como que era. Né? Porque é envolto em muito mistério, inclusive, até hoje, né? Tipo, a mulher não tinha uma participação efetiva nos gregos, a questão do relacionamento homoafetivo era um relacionamento comum entre eles, né? Enfim. Então ele está preocupado para entender, para chegar, então, por exemplo, para entender como é que a homossexualidade vai ser criminalizada, aonde ela é criminalizada. Né? Então, nas sociedades cristãs, principalmente. Então, desde, né, o Paulo da Bíblia, ele já deixa claro isso como um pecado, o homossexualismo, ok? Até chegar mais recentemente, no século XVII, no século XVIII, então ele está tentando entender isso, né? E lembrar de pessoas, por exemplo, autores no século XIX, mais recente, casos do Oscar Wilde, que é um escritor muito famoso, ele foi preso, pessoal, ele foi preso, ele andava com uma bola de ferro nas pernas porque ele era homossexual, cara. Só porque ele era homossexual. Ele foi acusado de sodomia e foi preso e foi condenado. Depois ele foi solto, ele morreu em Paris. Ele morreu com uma tristeza enorme. Por quê? Porque ele foi preso pelo fato de ser homossexual. Então tipo, o Foucault ele quer entender, né, quando é que esse discurso anti-homossexual, por exemplo, surgiu. Por exemplo, o patriarcado, enfim. Então, por isso que o Foucault ele é importante para esses grupos identitários. Ele é um dos primeiros caras a estar pensando isso. Né? Ele sai fora dessa estrutura de classe que se tinha na década de 60, 70, principalmente, e coloca essas coisas mais identitárias. Né? Bem, a partir disso, pessoal, o Foucault ele está querendo pensar o quê? Né? Ele quer pensar o seguinte: o que é a verdade? A grande questão do Foucault é o que é a verdade? A verdade, para ele, não é algo dado. A verdade é uma construção histórica. Né? Hoje, o que é verdade, há 500 anos atrás poderia não ser, e daqui a 500 anos pode ser que não seja também. Ou seja, então ele entende essa arqueologia, essas relações de poder, que vão criar uma ideia de verdade. As pessoas começam a acreditar em algo como se fosse sacramentado. Não, isso é verdade. Mas ela não se pergunta quando é que isso surgiu. É como se isso já acontecesse sempre. Então, eu acho que é uma das coisas, então, do Michel Foucault com relação a essas relações entre saber e poder, é quando a verdade surge. E, para isso, ele se utilizou, como eu estava dizendo, do filósofo Nietzsche, né? Que fez também uma genealogia. Porque o Nietzsche ele era anticristão. Né? Ele era anticristão, tanto que ele tem um livro chamado O Anticristo, que não tem nada a ver com o capeta, entendeu? Tem que ler o livro, né? Mas basicamente é o que o anticristo, né? O anticristão. O cristianismo, pro Nietzsche, né, ele cria a ideia do ressentido. O que é o ressentido? O ressentido é o seguinte: como é que era o cara em Roma? Em Roma, você tinha o cara... Quem que era bom em Roma? Bom é o cara que era forte, que era o cara que ia pra luta, você tá entendendo? Que ele ia pra porrada. Isso que era um cara bom em Roma. Ele demonstrava força, virilidade. O que é bom na sociedade que tem
a predominância cristã. O bom é um cara... Você fala que a pessoa é boa. Você imagina que a pessoa é forte, viril, que ela vai pra porrada? Não, você imagina tudo ao contrário. É um cara na dele, é um cara que fica quieto, né? É um cara mais tranquilo, que aceita, ele é o bom. Aí o Nietzsche, ele percebeu, né, nessa genealogia, como é que o cristianismo, ele vai mudando a forma de pensar das pessoas. Porque que é o problema pro Nietzsche, do cristão? O que é o ressentido? O ressentido é, por exemplo, então você tem duas pessoas. Você tem o A e o B. O A é forte, o B é fraco. Se o B lutar com o A, ele vai apanhar. O que ele faz, o B? Ele não vai para porrada. Então, o que ele cria? Ele cria um mecanismo de fazer com que o A seja derrotado sem que ele tenha que necessariamente ir para porrada. Isso, para o Nietzsche, é ressentimento. Tipo, ou é um cara que aguarda o momento certo de dar uma voadora, de passar a perna, entendeu? Tipo, ele não vai para porrada como se fala? No tete a tete. Ele espera o momento de ser sutil, entendeu? De passar a perna na pessoa sem ela perceber. Então, o cristão, por Nietzsche, é esse cara. É o cara que apanhou, o cristão é o cara que apanhava, não era? Os caras colocavam lá nos gladiadores, colocavam para os leões, ele só se ferrava, o cristão. Né? Então, aí o Nietzsche fala, mas porra, como é que esse cara vai querer agora dominar a sociedade? Como é que é a cabeça dele? É uma cabeça de um cara ressentido, de um cara vingativo, você tá entendendo? Não um cara forte, de um cara mentiroso, que espera o momento certo de passar a perna, e essa lógica vai ganhando força na nossa sociedade até chegar hoje. Ok? Essa lógica. Então, o que é hoje, né? Se você vai debater com esses caras, né? Então, tipo assim, como é que pode? Jesus Cristo, eu sou cristão, como é que você está falando? Então, tem sempre uma desculpa para te dar para você. Então, por isso que o Nietzsche, ele é anticristão, porque ele é contra essa lógica, né? E por isso que o Nietzsche também, ele também tem várias críticas às mulheres por causa disso. Ele acha que a mulher é ressentida também, né? A mulher é aquela que, tipo, aceitou ser dominada e aí usa mecanismos sutis de dominação, entendeu? Então, tipo assim, a mulher é aquela que aceita ser a dominada, mas que é a última que quer ter a palavra quando vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, ela, tipo, se ela vai bater no homem, ela apanha, então ela usa mecanismos pro Nietzsche intelectuais de dominação do homem. Aí, então, ela domina o homem intelectualmente, já que ela não tem força para fazer isso, e aí, para ele, por isso que ela é uma ressentida. Você entende qual que é a lógica? Ela não vai para porrada, ela não mostra a força dela, já que ela vai perder, então ela usa mecanismos de dominação sutis, né? Então ela usa discursos, e ela vai assim dominando a cabeça do homem. O Nietzsche é bastante assim, cruel com as mulheres, não vou negar. Apesar de que eu acho também, tem gente também que fala muita coisa do Nietzsche, nunca leu nada, e enfim. Bem, pessoal, então, por enquanto tá tudo bem. Eu vou dar porque eu falei bastante coisa, enfim. Fique à vontade aí. Se alguém vou dar uns 2 minutinhos aí, porque eu falei muita coisa. Se alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu falei até agora. Tá tranquilo, professor. Mas pode ser que para você tá tranquilo, né? Mas dá um tempo aí, se alguém quiser falar alguma coisa, ficar com raiva do Nietzsche, entendeu? O Lucas conseguiu entrar? Hein, ô Heitor? O Heitor não tá, né? Já foi dormir já? Professor, você está me escutando? Ô, Heitor, você tá aí? Você está dormindo, pô. O Lucas, ele tá falando para mim aqui que ele não tá conseguindo entrar, cara. Pois eu queria saber quem que era o Lucas, né? Porque se ele não me mandou mensagem, ele não falou nada, eu fiquei esperando falar comigo também, né? É o Lucas Ferreira. Putz. É o Lucão, né? Eu acredito que sim, mas... Você não tem o contato dele? Tenho, mas ele também tem o meu, não me falou nada. Tá bom. Peraí, deixa eu ver aqui. Pelo menos ele tá dizendo que quer entrar, entendeu? Beleza, só um minuto. Mas não sei se ele quer entrar ainda. Pode ser que ele já ficou com raiva, né? Ok, então... Se você vai falar com ele, ó, o cachorro tá latindo. A minha cachorra, cara, ela não tem regras, entendeu? Ela não quer saber se tem aula, se não tem. Exatamente. Igual o carro do ovo. Hã? É igual o carro do ovo.
Também o Grapamonha também faz isso. Mas ela não tá nem aí, cara. Ela fica brava, ela começa a sair latindo. Podemos continuar, então? Vamos lá, então, pessoal. Bem, o que isso tem a ver com educação? Né? O Foucault tem um livro chamado Vigiar e Punir. Que ele vai falar, obviamente, de uma sociedade de controle e nada mais do que controla as pessoas do que a escola. Né? E para isso, ele vai fazer uma genealogia, então ele quer entender quando é que surgiu essa escola como a gente conhece, então ela não é uma coisa, uma construção, sei lá, que sempre existiu, né? É uma coisa moderna. Então ele quer entender isso. E essa discussão, ele discute o que se chama de formação de corpos dóceis. Ou seja, a escola serve para formar corpos dóceis. O que é corpo dócil? Corpo dócil, imagina o seguinte, a criança, ela tem os hormônios, então ela fica agitada, ela quer sair correndo. Então o que você faz? Você precisa criar um mecanismo na qual a criança fique sentada na sala de aula. Isso se chama docilizar o corpo. Fazer com que a criança, lentamente, ela seja educada, né, para que ela não consiga atrapalhar o ambiente. Para quê? Para que no final, quando ela for uma pessoa adulta, ela já seja uma pessoa obediente, entendeu? E aí ela, naturalmente, quando ela tiver filho, ela vai querer que o filho dela seja obediente. E assim por diante. Aí você chega e fala, mas ser obediente é ruim? Bem, não faz juízo de valor também, né? Ele só está dizendo como surgiu esse processo de fazer com que as pessoas fiquem obedientes. São as formações desses corpos dóceis. Como é que você faz isso na escola? Bem, na escola você começa a criar regras. Então, quando o Foucault vai estudar a escola, como é que era antes? Antes não tinha. Por exemplo, salas de aula não tinha, por exemplo, seriação nas escolas. Existiam crianças pequenas com as crianças maiores. Na sala de aula, as carteiras não eram uma atrás da outra. Você não tem isso. Você não tem, então, nas escolas antigamente, por exemplo, o professor dá aula na frente, os alunos ficam ouvindo. Como é que era? O professor fica lá falando, ele chama um aluno, o aluno senta do lado dele, ele começa a conversar com o aluno, depois ele vai embora, ele chama outro, enquanto isso todos vão fazendo lição, você tá entendendo? Então tem aluno de 6º ano, de 7º, de 8º, de 9º, ele vai chamando um por um, vai explicando junto com ele. Tem vários alunos que nem vão para a escola, eles ficam na casa, né? Principalmente as famílias de ricos, são os que têm preceptores. Muitos dos filósofos que a gente conhece, eles eram preceptores de famílias ricas, por exemplo, Kant era preceptor, o Hegel era preceptor, antes de ser professor universitário, né? Isso é muito comum. Eles saíam das universidades e iam dar aulas para as crianças das famílias mais ricas. Então não tinha escola. Aí você fala, mas por que surgiu a escola? Então essa é a questão. Por que surge uma escola como a gente conhece? Para ter uma lógica, né? E aí o Foucault ele vai perceber o quê? Que o movimento de surgimento da escola é o mesmo movimento do surgimento das prisões. É a mesma coisa, não existiam prisões, né? Você já deve ter visto falar de filmes, ou mesmo filmes, vamos dizer, religiosos, né? Tem filmes de Jesus Cristo. Aí aparece João Batista. João Batista, ele vai ser morto. Antes de ser morto, ele fica onde? Ele fica num calabouço. Ele fica, tipo, lá embaixo da casa, né? E aí ele fica lá esperando ser chamado para ser condenado à morte. Não existe uma prisão, um espaço direcionado para as pessoas ficarem presas. Não existia isso. Isso é recente. E quando esse movimento acontece para o Foucault? Acontece junto quando tem a escola. Então a escola surge junto com a prisão. E aí o que ele vai dizer, pessoal, é que é mais complicado. A escola se espelha na prisão, não o contrário. Então a escola, o que ela faz? Ela quer entender, ela vai se utilizar da prisão para fazer esse mecanismo dela, de surgimento. Para quê? Para fazer, da mesma forma que você precisa docilizar o corpo do prisioneiro, você precisa docilizar o corpo da criança. Então, por isso que a escola é parecida com prisão.
né? E que depois a escola vai ser parecida com a fábrica. Então tem elementos tanto de uma fábrica quanto de uma prisão. Então, por exemplo, na escola, você tem horário de entrar e horário de sair. Oi. Se eu não me engano, nessas prisões, quando elas começaram a surgir, elas surgiam como casas de raspagem, house rasping, se eu não me engano. Eles ficavam raspando uma casca de uma árvore. Acho que na Inglaterra, se eu não me engano. Eu só não vou lembrar agora quem foi o pensador que trouxe isso também. Mas então, não, um castigo, né? E aí as pessoas estavam raspando essa casca dessa árvore aí como uma forma de cumprir a sua pena. Então, e são várias, então, tipo assim, são vários modelos que vão surgindo, né? Então, o que é interessante perceber, por exemplo, existia um negócio chamado workhouse no século XIX, século XVIII, XIX, que eram casas onde as crianças iam aprender a trabalhar. Porque as pessoas não trabalhavam todos os dias, como o que é hoje, né? Então você precisa fazer um mecanismo do que a pessoa interiorize a ideia da obediência. Ela precisa ser obediente. Obediente quem? À família, ao professor, ao patrão, entendeu? Você precisa interiorizar na criança essa obediência, que ela não tinha. E aí o pai, quando essa criança crescer e se for pai, né, e a mãe, enfim, ela já vai interiorizar nos filhos deles. Aí não precisa mais ter esse processo, né? Esse processo, então, de interiorização da dominação, da obediência, acontece na escola. Então, quando está dizendo a escola, então, ela tem o quê? Quais mecanismos? Então, tem lá o sinal de entrada. Porque a fábrica também tem um sinal de entrada. Então, você não pode entrar a qualquer hora na fábrica. Você também não pode entrar a qualquer hora na escola. Você tem um período na qual a criança ela tem que ficar sentada escutando o professor. Por quê? Porque quando a pessoa for para a fábrica, ela não pode ficar andando dentro da fábrica. Porque ela tem que estar trabalhando numa máquina. E a máquina não pode parar de funcionar. Então ela não pode sair e ficar brincando com as outras pessoas. Ela tem que ficar lá dentro trabalhando na máquina. Para isso que ele fala. A escola é um mecanismo que vai interiorizando na criança uma ideia de que ela tem que ficar na sua carteira. Nesse período, no século XVIII, XIX, por exemplo, as carteiras elas vão presas no chão. Elas são presas no chão. Até tem escolas mais antigas que as carteiras são presas no chão. Você não consegue movimentar a carteira. Para quê? Para que a criança fique lá na carteira com os pezinhos dela embaixo, para que ela não se movimente. E aí ela vai docilizando. E esse processo de docilização do corpo é importante por quê? Porque ele vai ser uma pessoa dócil lá na frente, cara. Então eu preciso docilizar ela na escola para que lá na frente ela seja uma pessoa obediente. Essa é a ideia da escola, entendeu? Por Foucault. Bem, primeira coisa então é isso. Outra questão que ele levanta é essa questão da hierarquia. A escola é um processo hiper mega hierarquizado, na qual o aluno, no século XVIII, XIX, e até hoje, eu diria, quase não tem opinião. Ele não pode ter opinião sobre o que é importante ou não na escola. Então, existe todo um mecanismo hierárquico, né, que vem lá, por exemplo, da Secretaria de Educação e vai descendo até chegar no professor. E o último da ponta é o aluno. É só você ver o que está acontecendo agora, recentemente. A gente está falando do fim da pandemia, é a pandemia, e não sei o quê, se vai abrir ou não a escola. O que se discute? Né? Ah, se vai abrir, se vão ficar doentes, não sei o quê. Você já ouviu alguém perguntar para os alunos o que eles acham? Não, cara, você pergunta para quem? Para a secretária da Educação, para o governador, para aquelas pessoas que, de alguma forma, estão aptas, porque elas têm um saber educacional, são professores, enfim. Mas você não pergunta para o aluno o que ele acha. É como se o aluno, a opinião dele, fosse relevante. Porque ele é o último daquela ponta da hierarquia. Por quê? Porque quando ele sair de lá e for trabalhar, ele também vai ser um operário. Então ele vai ter lá o contramestre, ele vai ter lá o gerente, ele vai ter lá o diretor. Então ele tem que, desde pequenininho, se acostumar de que ele tem uma lógica hierárquica a cumprir, ele tem que respeitar essa lógica. É como se ele tivesse que naturalizar isso. Ok? Bem, e qual outra coisa que você tem na escola? Você tem na escola as disciplinas. Que o nome, cara, é muitas disciplina. Por que se fala disciplina? Na universidade também se fala isso, né? Disciplina. Dá para ser disciplina. Por que disciplina? Ah, eu preciso disciplinar o quê? O meu pensamento.
Então, por que tem essas disciplinas e não tem outras? A gente vai ficar falando, estou mudando o ensino médio, vai mudar as disciplinas. Por que vai mudar agora? Estão mudando algumas disciplinas. Porque elas já não se adequam mais a essa sociedade. Aí falar o quê? Ao aluno? Não. Aos que mandam na sociedade. Para eles, essas disciplinas já não servem mais. Então, você precisa mudar. Entendeu? E aí, pessoal, todo o mecanismo que se tem dentro da escola, né, se a gente for pensar, é esse mecanismo. Então, fala lá o quê? Por exemplo, no final do curso, o aluno vai se formar. E quando ele se forma, o sonho dele é participar de uma formatura. Pô, o que é formatura? Formatura é você sai formado. Eles pegam você e colocam numa forma. Você está lá de um jeito, te enfiam numa forma com o quê? Com as disciplinas, que vai te disciplinar, e aí com essa forma você vai prontinho, e você fica todo feliz e comemora a sua formatura. A formatura é o ápice do quê? Que você foi formado. Você entrou de um jeito, eu fui lá, moldei você, e aí você saiu formadinho. E para que eles fazem isso? Para que o cara que é formado em geografia na Unesp de Ourinho seja igual do cara formado na USP, seja igual do cara formado na Federal de Ouro Preto, igual formado do cara na Universidade, sei lá, de Brasília. Vocês estão entendendo? Por isso que você precisa formatar. Você precisa formar no sentido de criar uma forma. Porque quando você... A faculdade está fazendo o que com você? Está fazendo você ir para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, todos precisam ter a mesma formação. Eles precisam ser iguaizinhos. Dentro da escolha que eles estão querendo. Entendeu? Por isso tem as disciplinas, existe a hierarquia. Né? Ou seja, aquilo que às vezes a gente vê como natural, não, isso é natural. Não, não é natural. Isso é uma construção. Né? Está ligado ao quê? Está ligado à nossa sociedade, que é uma sociedade baseada, então, na questão dessa formação dos corpos dóceis. Então, na escola e na universidade, você vai ter o quê? As especialidades e você vai ter a escola enquanto ambiente hierarquizado. Para quê? Para que justamente essa pessoa se acostume cada vez mais, né, dentro dessa lógica, que é essa lógica que vai transformar ela de um indivíduo, de uma criança bagunceira e assim por diante, em alguém obediente, para que depois ela seja uma pessoa obediente. E aí, pessoal, é só para a gente pensar, como, por exemplo, a gente vai ver mais para frente as escolas anarquistas. Como os anarquistas, eles são hiper mega combatidos. Porque os anarquistas vão aonde? Eles vão nesses pilares. Eles vão dizer que a escola não precisa ser um ambiente hierarquizado. Por isso que precisa combater os anarquistas. Tanto sejam os capitalistas, os burgueses, quanto os socialistas. Porque os anarquistas vão na estrutura da sociedade. Ele diz assim, não precisa ter hierarquia. E se não precisa ter hierarquia, não precisa ter aluno dócil. E se não precisa ter aluno dócil, não precisa ter um homem ou uma mulher que lá na frente vai ser obediente. Isso desestrutura a sociedade. A sociedade não pode ser desse jeito. Por isso que vão falar, né? As pessoas vão entender anarquia como se fosse bagunça. Por quê? Porque as pessoas vão entender que não há possibilidade de existir uma sociedade sem hierarquia. Por quê? Porque é isso que estrutura a sociedade. Ok? Bem, aí eu peguei um texto do J.B. Lassalle do século XVII. Ele fala como é que era a escola, a sala de aula no século XVIII, desculpa. Ele vai dizer o seguinte: haverá em todas as salas de aula lugares determinados para todos os escolares de todas as classes. Então, ele fala que dentro da sala tem que ter lugar para todo aluno. De maneira que todos da mesma classe sejam colocados no mesmo lugar e sempre fixo. Então, esses alunos sempre vai ficar no mesmo lugar. Cada um dos alunos terá seu lugar marcado e nenhum deixará nem trocará sem a ordem e o consentimento do inspetor das escolas. O pessoal escreveu isso no século XVIII. Aí eu pergunto para vocês, isso é muito diferente do que vocês conhecem na escola? De que cada aluno tem que ficar na sala de aula, de que o aluno tem um lugar certo para ficar, e ele só pode mudar de lugar quando o professor chega e fala para ele mudar? Isso é do século XVIII, cara. Por que ele faz isso? Porque é uma forma de docilizar, de fazer com que aquela criança que é desobediente, por mal, ela aprenda a fazer isso.
Bem, eu, como sempre fui um aluno desobediente, eu sempre fui muito aluno desobediente. Sempre fui. Eu era direto. A professora me tirava da sala de aula. Direto. Quando tinha na quinta, sexta série, eu não era um aluno obediente. Pelo contrário, eu criava muito confusão. Eu, às vezes, não assistia aula. Os alunos ela pegava, me criava para a sala de aula, eu ficava sentado num banco fora da sala de aula. E aí os alunos pegavam meu material e jogavam. A professora falava, você abre a porta agora e dá o material para o aluno. Eles abriam a porta e jogavam meu material. Porque eu não ficava na sala de aula. Eu não aguentava a estrutura da escola. E às vezes o professor ficava com raiva de mim e não fazia nada. Eu, às vezes, eu dava uma risada, ela pegava e me mandava para a sala de aula, fora. E aconteceu isso no ensino médio e até no universitário. Eu nunca fui um cara que me enquadrei nessa sociedade na qual as pessoas têm que ser obedientes por ser obediente. Eu só vou ser obediente se eu acho que faz sentido. A obediência por obediência eu não aceito. Entendeu? Eu sempre fui assim, né? Bem, não era anarquista, depois eu virei, enfim. Aí depois eu entendi melhor essas coisas. Mas é isso que ele está dizendo. Ou seja, a educação enquanto um processo de formação de corpo dócil. Você fala assim, mas professor, quer dizer então que se a pessoa for obediente vai ser ruim? Não, pode ser que até seja melhor. Saber para quem, entendeu? Para quem que é bom ser obediente? Por que a pessoa tem medo de ser desobediente? Porque você na igreja te ensina a não ser desobediente. Aí você vai para a escola, te ensina a não ser desobediente. Aí você vai para a faculdade, te ensina a não ser desobediente. Aí você vai trabalhar, te ensina a não ser desobediente. Ou seja, a sua vida é marcada por você não ser desobediente. Entendeu? Então, eu acho que é isso que o Foucault está mostrando. E é por isso que eu acho que ele pega a partir do Nietzsche, né? Para a gente entender isso. E aí eu peguei esse texto aí só para ficar mais claro como que essa questão da formação dos corpos dóceis. Bem, então o que é legal? Então, existe o saber, esse saber gera poder. Quando chega na escola, então, existe o saber educacional, que é um saber de formação de corpos dóceis e formatação do pensamento. Então, a criança vai para a escola para o pensamento dela ser formatado, ela pensar de um jeito. Então, ela vai pensar do jeito A, B, C ou D, entendeu? Que é o quê? O jeito que a escola, a partir das suas disciplinas, vão formatando ela. Até quando ela se formar, ela faz a formatura, tudo feliz, mas no fundo o que aconteceu com a vida dela? Ela entrou de um jeito, moldaram ela e ela saiu formadinha. Para que todo mundo que saia do mesmo jeito. Por isso que você precisa moldar essa pessoa assim. Isso é importante. Porque aí quando o cara contratar, por exemplo, um cara formado em geografia, independente se ele ser formado na USP, na Unicamp, na Unesp ou na Federal do ABC, você está entendendo? Na Unifesp, ele é formado em geografia. Ele passou por disciplinas, né, que vão moldando o pensamento dele para chegar lá na frente. É isso. Né? E independente disso ser bom, ser ruim, enfim. Essa não é a questão que o Foucault está levantando. Tudo bem, pessoal? Bem, continuando então. Aí, como é que então esses mecanismos surgem para o Foucault, né? Esses mecanismos de poder. Para o Foucault, existem 3 tipos de mecanismo de poder. O poder de soberania, que é dado pelo rei, o poder disciplinar e o biopoder. Então, vamos entender esses 3 poderes para a gente entender como é que a escola, qual o papel da escola nesse processo. Como é que é o primeiro poder? O poder é de soberania, como é que é? É o poder do rei e do soberano dentro de um território. Como é que era até o século XVI? Século XVI, século XVII. Nas monarquias absolutistas, principalmente. Na França, né? Enfim, num certo sentido, em algum momento na Inglaterra, quando ele está estudando, né? Como é que é? O rei, ele tem poder de vida ou morte sobre as pessoas que moram no seu território. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas o nome que se dá para a pessoa que mora, por exemplo, na Inglaterra, não é cidadão, é súdito. Né? Tipo, então se fala assim, os súditos da rainha da Inglaterra. Por quê? Porque você é submetido à rainha. Naquele território, o poder é o poder da rainha. Lógico que não é a mesma coisa do século XVII, a rainha hoje não é... Ela não tem esse poder todo, né? Existem os parlamentos, assim por diante, mas ainda tem essa ideia de súdito. Por isso que na República você tem a ideia do cidadão. E a ideia de cidadão é diferente de súdito. O cidadão é o cara que tem pé de igualdade com o outro. Você está entendendo? O súdito significa que existe uma hierarquia
clara nessa sociedade, na qual algumas pessoas, por serem da nobreza, têm um poder muito maior que os outros. Ok? Bem, então o primeiro poder é o poder de soberania dado pelo rei ou pelo soberano. Que poder é esse? Esse poder é o seguinte, ele tem de vida ou morte, significa, por exemplo, o cara comete um crime. Quem vai determinar a pena é o rei ou o soberano. Então não existe uma justiça que vai julgar esse cara. O rei tem poder de vida ou morte, vai chegar e falar, olha, se você fez isso, você vai morrer. Se você fez isso, roubou, eu vou te cortar um braço. Se você fez... Ou seja, ele determina a lei. Ele não tem regras a cumprir. Ele está no outro patamar, o soberano. Ele está acima de todo mundo. Entendeu? Esse cara que está lá embaixo, ele tem que, de alguma forma, aceitar, porque ele está sujeito a esse território, ao poder da soberania, ao poder do rei, ao poder do soberano. Certo? Esse modelo, pessoal, é muito antigo. O Foucault até trabalha a ideia do poder pastoral, a ideia do pastor, né? Que é uma ideia, por exemplo, que vem da tradição cristã, né? Fala, né? Não fala Jesus Cristo é o pastor, não tem essa coisa? É bonito, né? Jesus Cristo é meu pastor, você tá entendendo? Mas o que é pastor? O que é pastorear? O que é isso? Você vai pastorear as pessoas. Pastorear, né? Não é simplesmente pegar e conduzir as pessoas, mas você tem um poder sobre essas pessoas. Então ele discute esse poder pastoral para chegar nesse poder do soberano. O Foucault ele faz essa genealogia, ele vai querer entender lá atrás como que é esse poder pastoral até chegar nesse poder do soberano. Que, por exemplo, na Idade Média, chega, por exemplo, as pessoas casam, eu até comentei isso com vocês, eu acho, já numa das aulas, né? Na Idade Média, o poder do senhor feudal sobre os seus vassalos é o poder, por exemplo, além de vida ou morte, o poder na vida deles, pessoal, tipo de interferir no casamento deles. Tá entendendo? É ele que faz o casamento, é ele que tem a primeira noite com a esposa da pessoa, do servo que vive dentro do seu território, enfim. Então esse poder é muito grande. Né? Esse poder significa o quê? Significa que existe um soberano, existe um rei que cuida do corpo desses caras que vivem no território. Então, basicamente, é entender isso. O soberano cuida do corpo dessas pessoas. Então, o corpo do cara não é dele. Então, não existe, pessoal, essa ideia do indivíduo que a gente está imaginando. Entendeu? Não existe isso, essa ideia de indivíduo. Existe uma ideia de que todo mundo faz parte de um coletivo dentro de um território e quem domina esse território é um rei, é um soberano. Ok? Bem, ele pode, então, matar a pessoa, colocar num calabouço, ele fazer o que ele quiser. Não há problema nenhum. Então, esse é o primeiro, é o poder do soberano. Depois vem o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? É o poder ao indivíduo. Você sai, então, desse coletivo também, né, dessa ideia de um cara que mora no território, para o indivíduo. Esse poder já não é mais do rei. Poder de vida ou morte. Mas é um poder disciplinar, é um poder já ligado à sociedade capitalista. Então, ele está ligado às instituições. Então, eu preciso criar as instituições, e são essas instituições que vão dizer como esse corpo deve funcionar. Então, quais as principais instituições? Então, a principal, por Foucault, é a escola, o hospital, que ele chama de instituições de resgate. O que é instituição de resgate? A criança, é por isso que a criança chora quando ela vai para a escola. Você tira ela do espaço dela e coloca ela num espaço que ela nunca viu. E lá dentro ela vai ser coagida a se adaptar dentro daquele espaço. Por isso que ela chora, ela fica doente, grita, entendeu? Porque ela tinha o espaço do brincar, o espaço da família, o espaço da casa dela. De repente eles sequestram a criança e jogam numa escola. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam internalizar várias coisas da sociedade. Aí você fala, mas tem a questão da socialização? Não, tudo bem, mas existem outras coisas, como o quê? Eu preciso fazer com que essa criança, desde pequenininha, internalize, né? Por exemplo,
condições desse território. Então, por exemplo, qual é o hino desse território? Ela tem que aprender a cantar desde criancinha, hastear a bandeira, né? Quais são os principais heróis dessa sociedade? Então, ela precisa saber, né? Quem foi Dom Pedro II, quem foi Tiradentes. Ela precisa adorar esses heróis. Então, o que vai acontecer? Ela precisa ser condicionada a acreditar que ela está vivendo dentro de um território. De que esse território é parte constituinte da vida dela. Por quê? Porque a partir daquele momento, ela não é qualquer criança da família A, B ou C. Ela é uma criança de um país. Né? Ela é do Brasil, ela é do estado de São Paulo, então ela tem que se dedicar a essas instituições. Então, por isso que tem esse resgate da criança. Você tira a criança de um ambiente e coloca ela para justamente ela ser controlada, porque ela não vai conseguir fazer o que ela fazia em casa, porque o espaço não é dela, então ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai ficar desesperada, porque é isso mesmo, é a partir desse medo que vão condicionar ela a depois aceitar esses valores que vão lentamente sendo passados por essas instituições. Além da escola, você vai ter, então, como eu estava dizendo, as prisões. Então, as prisões também é disciplinar. Por quê? Porque aí eu preciso o quê? Eu preciso fazer com que esse cara, ele não se enquadre na sociedade. O que eu faço? Coloco ele numa prisão, tiro ele da sociedade, coloco ele dentro de uma prisão, aí eu tento fazer com que ele seja remodelado novamente para voltar para a sociedade. Para ele ser novamente, né? Ou pelo menos para ele ser alguém como os outros da sociedade, entendeu? Tipo, ele não é daquele jeito, ele não se enquadra, eu tiro ele, transformo a vida dele, aí ele volta novamente para a sociedade. Ok? Então é esse processo. O que diferencia isso do suzerano e do poder do soberano, né? Isso é o seguinte, nessa estrutura disciplinar, eu não vou matar o cara. Ele só vai morrer em últimos casos. Por quê? Porque ele é produtivo para mim. Eu preciso usar esse cara para a fábrica. Então, eu não posso cortar o braço dele. Porque se eu cortar o braço dele, como é que ele vai ser produtivo na fábrica? Então, eu preciso criar mecanismo para que esse corpo, como eu estava dizendo, seja docilizado. Para que ele aprenda, né, a controlar mais esse seu ânimo, vamos dizer assim, né? E aí, aprendendo a controlar mais, seja cada vez mais apto para trabalhar. Quando ele sai da prisão, ele se acostumar para entrar dentro de uma fábrica, trabalhar dentro de uma empresa, ser um cara obediente, e assim por exemplo, porque ele apanha, ele é, tipo assim, existe uma força contra ele a todo momento, né? Ele tem que ser obediente, senão ele vai ter problema. Para quê? Justamente para isso, para que ele vá sendo docilizado na sociedade, né? Porque eu preciso desse cara para trabalhar. Agora, esse modelo disciplinar está ligado ao quê? Está ligado a essa estrutura na qual esse cara é importante para a empresa, a sociedade ser produtiva. Você entende? Ter a sua produtividade aumentada. Então, primeiro é o soberano, depois o disciplinar. E, por fim, o biopoder, que eu tinha comentado um pouco, que é o quê? Ele sai do indivíduo de novo e vai para a sociedade. E aí, biopoder, por quê? Biopoder, né? Porque ele tem um poder já biológico, cara. Né? Então, eu preciso enquadrar essa sociedade, preciso conhecer essa sociedade. Então, eu faço censos recorrentes para saber se a sociedade aumentou, se diminuiu, se aumentou o número de mulheres, se tem mais doenças, se tem menos doenças, quais são as doenças. E enquadrando isso, eu consigo fazer com que essa população, cada vez mais, seja produtiva. Por quê? Porque eu preciso disso. Quanto mais produtivo for as pessoas, mais lucro essa elite vai ter e mais, né, de alguma forma, esse país vai crescer economicamente. Enfim, pelo menos é isso que eles dizem, né? Então, esse biopoder, ele não é mais com o indivíduo, ele é já com a sociedade. Ele está voltado à sociedade. Então, a sociedade como um todo, ela precisa se enquadrar. Essa sociedade, ela não pode mais ficar fracionada ou, tipo assim, achando que não tem valores a cumprir. Não, ela tem que seguir os valores que são determinados por essas instituições. Então, não é mais no indivíduo, mas é
na sociedade como um todo. Então, saiu lá do soberania, que era um cara, disciplina, a soberania, que era no território, disciplinar, que vai para um cara, e chega no biopoder, que você tem aí numa sociedade inteira. Né? Que aí, obviamente, essa questão médica é uma das coisas, esse saber médico é uma das coisas que tem, entendeu? E tem os outros saberes, como a da educação, assim por diante. Ou seja, todas as instituições do Foucault, elas servem para fazer isso, entendeu? Para modelar essa sociedade. Então, a escola, os hospitais, as prisões, tudo isso tem esse fundamento de modelar. Fazer basicamente com que as pessoas docilizem-se, fiquem mais obedientes, né, mais produtivas, por isso menos doentes, por isso que você tem que ter vacinação em massa, para que menos doenças acometam a população, porque a gente está vivendo isso, não está vivendo? Tipo, a pandemia faz o quê se você não tem vacina? Ninguém pode sair de casa. Aí, como ninguém pode sair de casa, o que acontece com a sociedade? Ela entra em colapso. Não teve crise aí, o Brasil não vai crescer. Tanto que o Bolsonaro falou, não, aí é uma gripezinha, não tem essa coisa. Mas por quê? Porque, pessoal, a gente percebeu o que nos últimos 3 meses, no mundo inteiro? Que se a gente quiser fazer o sistema entrar em colapso, é só a gente ficar em casa. Você não precisa fazer nada, você não precisa sair na rua e matar alguém. Se todo mundo ficar em casa, a sociedade entra em colapso. Você vê a força que a gente não percebe? A gente percebeu na pandemia. Vocês perceberam? E agora estão tentando o quê? Não, vamos voltar, não sei o quê, para lá. Mas estão entendendo? A lógica é essa. O que eles fazem é a gente acreditar de que tem que ser desse jeito. Quando algum processo muda e cria essa desestrutura na nossa sociedade, como está acontecendo agora, essa coisa pandêmica, a gente percebe o quê? Que essa sociedade é muito fragilizada. A gente ficou lá 1 mês em casa, quase acabou, quase deu um baque na sociedade. Imagina as pessoas começarem a ficar nervosas, entendeu? Não vão ter empregos, revoltas sociais. Você pode destruir a sociedade de uma hora para outra simplesmente porque teve uma pandemia. Por isso que você precisa vacinar as pessoas. Né? Aí você fala, mas o senhor quer ver então que o senhor está falando que tem que morrer a pessoa? Não, não estou falando que tem que morrer. Eu estou dizendo por que isso acontece. Vocês estão achando que eles vão vacinar porque as pessoas não podem morrer? Pessoal, vão deixar de ser imbecil, né? Vocês vão fazer 7 bilhões de doses, por quê? Porque eles estão com pena que as pessoas estão morrendo? Pô, mas tá morrendo um monte de gente de fome, né? Por causa de pandemia que as pessoas vão deixar de morrer. O que eles querem? Eles querem que cada vez mais as pessoas sejam produtivas. Como elas podem ser produtivas? Tomando a vacina da gripe, tomando a vacina da pneumonia, tomando a vacina do coronavírus, tomando a vacina do sarampo, tomando a vacina da tuberculose, tomando a vacina do sei o quê. A pessoa fica doente, ela ficando doente, ela não vai deixar de trabalhar, não deixando de trabalhar, ela fica produtiva. É isso. Isso não tinha na época do soberano, entendeu? E nem na sociedade disciplinar, que era a sociedade do século XVIII, início do século XIX. Isso é do século XIX e início do século XX. E para isso você tem o quê? Os discursos médicos. Por isso que você dá a importância do saber. O discurso da educação, então precisa do professor para educar as crianças. Sejam higiênicos, lavem as mãos. Por quê? Para não ter pandemia, para não ter doença. Por quê? Para o pessoal não morrer, lógico. Né? Para o pessoal, agora, por que é importante que o pessoal não morra? É importante porque se o pessoal morre, começa a morrer todo mundo, como é que vai ficar a produtividade desse país? Imagina todas as crianças morrem. Aí não vai ter ninguém, como é que você vai fazer? Vai faltar gente para trabalhar. Aí faltando gente para trabalhar, dá um colapso na sociedade. É para isso. Você está entendendo? É isso que o Foucault, então, está demonstrando, que é essa questão do biopoder. Por isso que essa busca, né, pelos remédios. Lógico. Aí você fala, mas professor, isso é bom para a pessoa? É lógico, né, meu? Ninguém está dizendo que era bom que as pessoas morressem com 20 anos porque tem muita doença. Mas eu quero dizer o seguinte, conforme vai avançando a sociedade, então, por exemplo, o Foucault morreu de AIDS. Hoje, ninguém morre de AIDS. Ninguém mais morre de AIDS. Você pode pegar AIDS, você não vai morrer. Você vai tomar, a não ser que você não toma remédio, né? Você fala, não vou tomar remédio, aí você morre. Mas se você tomar remédio, você não morre. Inclusive, outro dia eu estava vendo, tem gente até que faz academia, porque a pessoa começa a se alimentar bem e depois engorda. E, não sei se vocês lembram, mas como é que a gente viu um aidético, uma pessoa que tinha AIDS? Ela era muito magra. Então você pega lá, por exemplo, o Cazuza, né? Quando aparecia para cantar, ele estava muito magro. Hoje a pessoa está gorda e está com AIDS, entendeu? Por quê? Porque existe esse mecanismo. Então daqui, sei lá, 10 anos, ele inventa uma vacina para AIDS. Pô, que legal, cara. Aí daqui 10 anos, ele inventa uma vacina para o câncer. Você fala, meu, que legal, cara. Aí daqui, sei lá, 20 anos, ele inventa uma vacina.
Aí ninguém tem mais ataque cardíaco. E daqui 30 anos, pô, aí ninguém vai morrer. Aí é bom para quem? É bom para a pessoa, sim, lógico. Mas e para que mais? Aí esse cara, a aposentadoria dele, em vez de 60, vai surgir aos 102 anos, entendeu? Aí o grau de produtividade dele aumenta. É para isso que eles estão fazendo. Eles não estão pensando individualmente mais, eles estão pensando no núcleo, eles estão pensando na sociedade. Por isso que é importante a vacinação. É isso, então, que é legal a gente perceber. Então, esse saber. Por isso que é importante a escola, porque a escola vai reforçar isso, entendeu? Para a criança. Porque a criança não vem assim, às vezes, entendeu? Não tem essa dimensão. Então, você precisa educar a criança, mostrar para ela a importância da vacinação, para lá. Ou seja, são esses saberes que vão sendo construídos e vão formatando a sociedade até chegar vocês na universidade e assim por diante. Está ouvindo aqui o Amir às 8h35 da noite, entendeu? Alguns já estão dormindo, eu vendo uma carinha, mas eu sei, o cara não está aqui, entendeu? Outro já mandou para aquele lugar que não aguenta mais, mas tem vários aqui que já estão olhando e falam, e pensando. Por quê? Porque é essa lógica mesmo. Você está entendendo? Da formação, dessa possibilidade de que você seja formado, beleza? Bem, e para fechar, pessoal, para a gente não ficar muito tempo aqui, que eu sei que às vezes a gente o saco, uma pessoa falando na frente do computador. Vamos pegar então as principais técnicas de poder que o Foucault mostra dentro das escolas. Mas primeiro, alguém ficou com alguma dúvida com relação... eu falei, essas mudanças aí do... Primeiro, arqueologia do saber, ficou claro? Genealogia do poder. Porque, pessoal, presta atenção, isso não vai cair na prova, você está entendendo? Estou muito preocupado com isso. Estou perguntando se está claro isso para vocês. Arqueologia do saber, genealogia do poder, tudo bem? A diferença entre os dois. Aí depois, a gente discutiu a escola como a formação de corpos ósseos, fez a comparação com as prisões. Aí eu mostrei os tipos de os tipos de poder. Então, do soberano, ligado ao corpo, então mata ou aleja a pessoa. O disciplinar ligado ao indivíduo, que aí vai fazer com que esse indivíduo não saia, obviamente. Ou seja, ele seja reeducado a todo momento, seja pela escola, seja pelas prisões. Então, não é acabar com o corpo dele, porque esse corpo é produtivo, até chegarmos no poder do biopoder, que é basicamente o que a gente está vivendo. Esse período que a gente está vivendo é o período do biopoder. Né? Tipo, você precisa reeducar essa sociedade de alguma forma, né? E fazer com que ela seja cada vez mais produtiva. A melhor forma de fazer ela produtiva é vacinação em massa. Tudo bem, pessoal? Alguém fez alguma pergunta aqui? Beleza? Tá. Então, eu vou continuar, porque aí a gente fecha. Com as técnicas de poder. Então, o Foucault vai falar de algumas técnicas de poder dentro da escola, aí basicamente na escola, né? Bem, primeiro assim, a escola, para o Foucault, é um local gradeado, então ele tem cerca. Por quê? Porque nem para a pessoa pular dentro da escola, mas também para o aluno pular e sair, né? Ele não fugir da escola. Então, você cria um mecanismo, tanto de alguém de fora não entrar e também alguém de dentro não sair. Ele só vai poder sair quando tocar o sinal, quando bater, sei lá, o professor faltou, aí o aluno vai ser liberado e assim por diante. E aí tem uma questão para a gente pensar, né? Quando eu dava aula no fundamental e médio, isso foi muito interessante. Tem um dia, isso é comum, inclusive, né? Eu estava na sala dos professores, e aí bateu o sinal da tarde, eu ia dar aula à noite, que era o EJA. E as crianças saíram gritando, cara, pulando. E aí, fiquei bastante assustado com o que eu vi, né, cara? Porque o cara me perguntando, por que a criança está tão desesperada para ir embora, quando bateu o sinal, se o portão vai continuar aberto, né, meu? Não vai chegar e falar assim, olha, eu vou abrir o portão durante 2 minutos, quem saiu, saiu, quem não saiu vai ficar aqui. Não, cara, é um desespero tão grande, ela não aguentava mais ficar lá dentro. Por isso que às vezes eu acho, não sei, na minha opinião, é tanta besteira que fala que os alunos querem voltar para a escola, que eles estão todos preocupados. Na verdade, os alunos querem voltar para encontrar os amigos, você está entendendo? As namoradas, e assim por diante, pessoal. Não vão ser imbecil. Estudar ele não quer, só pegar quem está dando aula. Eu tenho amigos que estão dando aula, os alunos não estão nem aí, cara, assistindo às aulas dos alunos, dos professores. Porque os alunos não gostam da escola. Por quê? Porque eles não têm opinião nenhuma na escola. Ninguém pergunta para eles o que eles querem estudar na escola. Minimamente,
Você está entendendo? Ou seja, então a cerca serve para quê? Para o aluno fugir da escola e para ninguém externamente entrar na escola, entendeu? Entrar na escola, principalmente nos períodos que a escola está fechada, ele pode entrar lá para roubar, mas basicamente é para a criança não sair dentro da escola, para não fugir, ela tem que ficar lá dentro durante todo esse tempo. Ela tem que ter as disciplinas lá dentro, ela tem que aprender ali. Mesmo que ela não queira, ela vai ter que ficar. Ela não tem escolha. Tudo bem? Uma outra coisa para a gente pensar é por que a escola é quadrada? Vocês já se perguntaram isso? Por que a escola não pode ser de outra forma? Por que ela é quadrangular? E as salas de aula são retangulares? Por quê? Aí você fala, mas não tem como. Não tem, por exemplo. Quando a Marta Suplicy ela foi prefeita da cidade de São Paulo, ela criou os céus. Que depois virou até bastante, tipo, tem outros lugares tem céus, entendeu? E os céus, para as crianças, ele é circular. Tipo, as salas de aula não são quadradas retangulares, é um círculo, para justamente favorecer com que as crianças fiquem em círculo sempre. A ideia de você ter escola quadricular, eu não vou discutir se é mais barata na hora de fazer, porque eu não sou engenheiro, então eu não tenho a mínima ideia. Pode ser que seja. É para você fazer com que se tenha dificuldade de formar mecanismos que fujam dessa ideia hierárquica do professor na frente e do aluno assistindo. Então é mais difícil você fazer círculos. Você tem que desmanchar a sala e você depois vai ter que colocar tudo no lugar. Né? Então, esse quadriculamento, ele tem, né, a partir do que o Foucault fala, você tem uma lógica, que é o quê? Fazer com que todo mundo saiba o seu espaço. E para que não exista essa interação a todo momento com os alunos. Para que cada um fique dentro do seu lugarzinho, entendeu? Por isso que tanto a escola quanto a sala são quadriculares. Então, a segunda técnica de poder que ele está falando, então, é o quadriculamento, essa questão de você ter, então, salas de aula quadradas, né, e poderiam ser redondas, por exemplo, porque já existem essas experiências, como eu estou dizendo, nos céus para o ensino infantil. Eu não sei como é que está hoje, mas quando a Marta Suplicy foi prefeita, eles tinham essa preocupação. Outra coisa, outra técnica de poder é a localização funcional. Então, por exemplo, cada aluno tem que saber o lugar que ele senta na sala de aula. Ele não pode trocar de lugar sem a autorização do professor. É o professor que determina o lugar que ele vai sentar, não é o aluno que determina o lugar que ele quer sentar. Está entendendo? Por quê? Porque essa é uma forma de fazer com que ele vá se acostumando com a hierarquia. Por quê? Tanto faz ele mudar. E aí, quando o professor começa a perceber que pode ter algum buchicho entre os alunos, o que ele faz? Ele mapeia a sala de aula. E o mapeamento da sala, o que é? Ele tira um aluno dali, coloca na frente, o aluno da frente coloca lá atrás, a menina que está aqui na frente, ele coloca no meio. Então, ele desarticula essa reunião dos alunos. Isso é uma técnica de poder. De novo, pessoal, eu não estou falando que não fazer isso vai ser melhor. O Foucault não está discutindo questões aqui se é bom ou ruim. Ele está falando que isso acontece por quê? Porque é uma técnica de poder. Você está entendendo? Você pode até falar que sem isso, a sala de aula vira um inferno. Não há problema nenhum. Ele não está discutindo isso. Ele está discutindo que isso é uma técnica de poder. Você faz isso por quê? Porque você quer fazer com que você tenha um controle cada vez maior sobre a sala de aula. Né? Você quer ver um controle que o professor tem? Então, por exemplo, o professor está na sala de aula na frente, quando ele dá a prova, ele vai lá para o fundo. Aí o que acontece? O aluno ele perde totalmente o sentido, ele não consegue nem às vezes fazer a prova direito. Por quê? Porque ele está acostumado a ver o professor lá na frente. E quando ele fica no fundo, o professor ele consegue visualizar qualquer ação diferente do aluno. E o aluno não consegue fazer isso. Por quê? Porque o aluno tem que olhar para trás para ver onde está o professor. Então, essas localizações são importantes para o quê? Né? Para o controle aumentar ou não dentro da sala de aula. Então, seja você colocar o aluno lá em cada cantinho, seja você fazer com que o professor circule dentro da sala de aula, ele vai lá para o fundo. Por exemplo, quando tem prova. Porque aí ele controla os alunos e os alunos têm dificuldade, por exemplo, em cochichar com o do lado, ou pegar uma cola que ele está com ele. Ou seja, então fica mais difícil. Né? Então, o Foucault demonstra essa localização, e a gente tinha visto até, né, quando eu peguei aí um autor do século XVIII, ele já fala disso, de que o aluno não pode ficar onde ele quer. E isso é interessante, porque lá na frente, a gente vai estudar as escolas libertárias, anarquistas, na escola do Tolstói. O Tolstói tinha uma escola, que é a escola de Asnai Poliana.
Inclusive, eu fiz um artigo há muito tempo atrás, se vocês quiserem, depois procura na internet. Não vou lembrar o nome do artigo agora. Mas se eu colocar Tolstói e Amir, vai sair o artigo. Eu discuto como era a aula de geografia nas escolas do Tolstói. Então, o Tolstói dava aula de geografia. Isso em 1860. E interessante, ele faz uma crítica ao ensino de geografia em 1860. Então, tem gente que acha que a geografia crítica, a crítica à geografia escolar surgiu agora, em 1970. Peraí, ele já fazia em 1860. Ele já fazia isso. E ele, como é que era a escola dele? O aluno entrava a hora que queria e saía a hora que queria. E ele sentava onde ele queria. Então, ele vai em vários momentos que o aluno sentava no parapeito da janela. Ele comenta isso. E ele não fala de problema com disciplina. Os alunos, inclusive, adoravam a escola. Adoravam tanto, pessoal, que os alunos reclamavam, sabe do que na escola do Tolstói? Eles reclamavam de férias. Eles não queriam ter férias. Não, eles não gostavam de férias. Eles queriam viver a vida inteira deles na escola, mesmo nesse período das férias. Eles ficavam desesperados para voltar. Eles queriam que os pais levassem na escola. Você já viu falar nisso? De criança querer voltar na escola nas férias? Ou seja, é uma escola completamente... Mas depois eu vou discutir isso melhor, mas se vocês quiserem dar uma olhada, entra na internet lá e coloca lá. Que eu não vou lembrar o nome, porque eu peguei o Kropotkin e o Tolstói e mostrei como é que os dois criticavam a geografia escolar. Então, se você colocar lá Kropotkin, Tolstói e Amir, vai sair, porque só tem esse artigo aí. Inclusive, eu não sei porquê, só tem esse artigo sobre o Tolstói em geografia. Acho que os caras da geografia mal sabiam que o Tolstói dava aula de geografia. Bem, então essa localização funcional é interessante. E, por exemplo, tem escolas, como a Escola da Ponte, que não tem escola quadriculada. Acontece isso. Eles arrebentam todas as salas de aula e ficam grandes salões. E nos salões, o que acontece? Você tem lá as cadeiras, fica uma mesa maior, fica um aluno do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. E eles conversam, quer dizer, conversar entre si é uma coisa importante. Eles conversam entre si para fazer os roteiros. Cada aluno tem um roteirinho. Tem um roteiro do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo ano, do nono ano. E o que acontece? Quando o aluno do sexto ano tem dificuldade, ele pergunta para o do sétimo, se do sétimo não sabe, ele pergunta do oitavo. Então, os alunos se ajudam uns com os outros a fazer a aula. Por isso que o burburinho é importante nessa escola. Não é aquela escola na qual o professor se acha no saber, ele tem o saber dele, e os alunos não, estão ali para aprender, entendeu? Não, os alunos têm o saber, e é importante que você estimule essa criatividade nos alunos. Por isso que aí já não tem essa localização funcional, do que o professor está na frente, ou ele fica olhando. Por isso que ninguém cola, entendeu? Porque você pode conversar com um amiguinho para saber se ele está te ajudando ou não. Ou seja, é um outro tipo de escola. Você fala se é melhor ou pior, não vou discutir se é melhor ou pior. Tem professor que odeia essa escola. Odeia. Ele não quer lá. Por quê? Porque ele acha que ele estudou geografia. Como é que pode? Ele estudou geografia, ele estudou, fez mestrado até, e agora um aluno vai estar lá estudando sem o professor? Que absurdo! Então o professor não quer, entendeu? Mas se vocês olharem, depois... Eu vou discutir um pouco mais na frente daí com vocês, mas se vocês querem dar uma olhada, porque é legal essa questão da localização funcional, para a gente pensar, a escola Campos Sales, quando você coloca no YouTube, tem um monte de vídeos sobre eles. Em Heliópolis, é uma escola na qual você foge dessa localização funcional. Bem, outra coisa que o Foucault fala dentro da escola é a fila, né? Então, tipo, os alunos, fila indiana, né? Um atrás do outro, ou fila dupla, né? Um atrás do outro. Então, tem uma ideia de controlar os alunos. Quando eles descem para o pátio, né? Depois eles voltam do pátio, enfim, você cria uma situação para que eles fiquem, de alguma forma, obedientes, né? Então, ou seja, é um outro mecanismo que vai fazendo isso com o aluno, que não é só na escola. Então, por exemplo, isso acontece, por exemplo, no Exército, nas Forças Armadas, é isso, né? Às vezes você está, sei lá, eu não sei se você já viu aqueles soldados, quando eles saem na rua, eles saem cantando, você vê que tem uma fila, né? Eles não podem furar a fila. Se um soldado daquele lá sai mais para frente, ele vai levar uma bronca. Então, tipo assim, ele vai sendo educado a cumprir ordens, entendeu? Né? Que no caso, por exemplo, do Exército, e acontece às vezes na escola, então, por exemplo, no Exército, o cara não pode ter barba, então ele tem que aprender a cortar a barba. Por que não pode ter barba? Qual o problema do cara do Exército ter barba? Ah, não pode, amigo, porque o cara com barba, ele vai ter uma luta corporal na guerra. Ah, vai, né? Uma luta corporal. O cara joga uma bomba atômica, que luta corporal que vai ter? Ou seja, não faz mais sentido.
Ninguém mais tem luta corporal que você vai puxar a barba do cara e vai ganhar, e vai ter vantagem. Você não tem barba por quê? Porque você precisa ser educado a raspar para não ter barba, entendeu? É uma forma de controle sobre você. Cortar o cabelo, deixar ele bem baixinho. É uma forma de controle. Eles vão criar vários controles para que esse cara lá na frente ele fique obediente. Tudo bem? Então a fila também é uma forma de criar obediências. Bem, e por fim, pessoal, exercício e exame como transferência vertical de conhecimento. Isso daí vocês vivem cotidiano, né? E às vezes eu mesmo tenho essa dificuldade, porque eu vejo para vocês falar assim, vão lá e façam uma pesquisa. Tem aluno que não sabe nem fazer pesquisa. Por quê? Porque ele não foi ensinar a fazer pesquisa. Se o professor passa a pesquisa para o aluno, ele só acha que só tem aquela pesquisa. A criatividade onde fica? Isso é um exercício. Mas por que acontece isso? Porque é óbvio, cara. O professor, ele foi aluno. Ele passou pelo mesmo processo. A minha sorte, cara, é que eu nunca fui obediente. Eu não sei porquê, é uma desgraça na escola. E depois eu fui para a universidade, eu já conhecia todos esses mecanismos pelos anarquistas, que eram meus amigos, a maior parte, né? E aí eu reclamava direto na faculdade sobre isso daí. Quebrava o pau com os alunos. Quebrava o pau com os professores. Os caras até falavam para mim, você nunca vai fazer mestrado, doutorado, você quebra o pau com os professores. E não aconteceu isso. Porque eu lia pra caramba. Eu não tive uma reprovação. Uma reprovação eu tive na faculdade. Uma. Não tive uma. E eu era um dos alunos mais desobedientes que tinham dentro da sala de aula. Ou seja, você pode ser um cara desobediente e não precisa ser um cara tancredo, entendeu? Você pode ser um cara desobediente e estudar. É o que eu fazia. Então eles ficavam putos comigo, cara, porque eles sabiam que eles não podiam me ferrar. E aí eu sempre reclamava dessa questão dos exercícios e do exame como transferência vertical. Então, por exemplo, eu tive aula na faculdade de educação de uma professora que deu aula sobre Piaget. Nossa, faz muito tempo isso. E aí a professora deu Piaget, eu achei muito legal. Ela passou um filme na televisão, um filme VHS, não sei se vocês que têm 19, 20 anos já viram uma fita VHS. Já existiu uma fita VHS. Você enfiava num aparelho, eu não lembro até nem o nome dele, aí ficava passando aquela fita, às vezes enrolava, você tinha que tirar e arrumar, enfim. É videocassete. Aí você colocava lá e ficava vendo o filme. Então ela colocou um videocassete, que é uma novidade, nem todo mundo tinha videocassete, né? Era tipo, para só ver filme, ela tinha que ir lá, ou ver o filme pela televisão, ou ela tinha que ir no cinema. Então imagina você ter a oportunidade de ter um videocassete e colocar lá. Imagina você ter a oportunidade de gravar um filme. Tipo, você ia lá, gravava um casamento, e você ficava vendo o casamento da pessoa no videocassete. Pô, tem gente até que chorava quando viu o casamento. Porque quando você tá casando, como é que você tá? Você não tá vendo nada, você tá lá, vendo, você tá na cerimônia, depois você via a cerimônia, entendeu? Chora, entendeu? Mas não é no caso. Mas tem que ficar chorando. Enfim, então você tinha isso, essa oportunidade. Essa professora, ela colocou um filme do Piaget, e não sei se vocês sabem, o Piaget, muitas das teorias que ele teve, ele foi através de análise dos próprios filhos, ele analisou os filhos dele. Então, nesse filme mostra isso. As crianças lá, brincando, ele ficava analisando as crianças, os filhos deles, basicamente. Bem, enfim, o que eu quero dizer com exercício e exame com transferência, né? Então, aí o que aconteceu? Então, ela falou do Piaget, do construtivismo, e todo mundo feliz e contente com a aula, achando bacana, essa escola vai ser legal quando eu vou dar aula, esse modelo. Aí, quando teve a avaliação, a mulher chegou e falou, eu quero todo mundo um atrás do outro, e se eu olhar do lado, eu vou tirar a prova e vou dar 0. Eu falei, caraca, bicho, essa mulher é doida. Ela fica falando de construtivismo, de não sei o quê, que é bacana, que tem que mudar a escola, e quando vai fazer a avaliação, ela quer todo mundo sentadinho, um do lado do outro. Ou seja, a mulher na teoria fala uma coisa, na prática faz outra, que vocês sabem também é muito comum isso, né? E aí, esse exercício, esse exame com transferência é o quê? Tipo, eu chego para vocês e falo, vão lá e façam os artigos. Na minha cabeça, dá oportunidade da criatividade de vocês. Mas tem gente que não, acha que vocês não são possíveis fazer isso, então tem que dar um livro para você, vai lá, pega um livro, dá uma lida, pega o livro que eu te passei, vê se pode, não vai ter outro. Não foi assim que eu construí a minha universidade, eu construí lento sozinho. Tanto que ninguém queria, eu cheguei para o meu... Quando eu fui fazer TCC, antes eu tive uma bolsa da FAPESP, aí eu cheguei, que era o Tunico, o Antônio Carlos Robert Moraes, cheguei para ele e falei assim, professor, eu queria estudar sindicatos no Brasil, no início da década de 10. Ninguém tinha feito isso na faculdade. Ele chegou e falou assim,
Vai lá e pega e tal. Eu peguei e comecei a ler, ele ficou doente. Ixi, cara, coitado. Inclusive, ele já faleceu já. Mas, enfim. Aí praticamente fiz sozinho o trabalho. Eu fiz sozinho, praticamente. E nessa época não tinha como você mandar pela internet, né? Você tinha que mandar para ele lia e você pegava um documento e levava na FAPESP, que era na Rua Pio 11. Pô, você acredita, pessoal? Ele pegava, fazia assim, ó. Eu dava o material para ele um mês antes. Aí eu chegava e falava assim, Amir, vem aqui no dia 20. Eu ia no dia 20, ele fazia na minha frente isso. Ele pegava, abria o material, puxava as folhas e fazia assim, ó. Tá bom, pode levar lá. Desse jeito. Sabe o que eu fiz? Não entreguei o último relatório. Puta que pariu, bicho. Os caras quase me mataram. Ele quase pegou, arrancou meus olhos. Porque o que acontece quando você não entrega um relatório da FAPESP? Não sei hoje como é que é, mas na época. Toda a reserva técnica de todos os orientandos dele é suspensa na hora. Ixi, cara, aí neguinho ligava pra mim. Puta que pariu, Amir, eu tenho que ir lá pra pautar, não sei o que, tá faltando dinheiro. Cadê? Eu falei, eu vou mandar, fica tranquilo. Aí o Tunico, Amir, você é louco, meu. Os caras estão aqui enchendo o saco. Aí eu ficava pensando, mas você não lia, né? Agora sentiu na pele como que é, né? Aí depois eu fui lá, peguei, entreguei pra ele. Ele ficou tão puto da vida, cara, que ele falou, nunca você vai fazer mestrado, doutorado comigo. Mas daí eu consegui fazer com outra pessoa. Enfim. Ou seja, então exercício e exame como transferência vertical de conhecimento é importante, entendeu? Porque é uma forma também de fazer com que você seja organizado, que você acredite de que esse exercício é sempre vertical, parte do professor para o aluno. O aluno não tem condições de sozinho realizar essa construção. Bem, pessoal, então a ideia já é 8:55, né? A ideia, então, era a gente passar, então, o Foucault para mostrar como é que a escola surgiu, esses saberes educacionais foram sendo construídos, ok? Bem, não sei se ficou alguma dúvida. Se alguém tem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se vocês acham que já está bom já, também não tem problema. Se alguém já foi embora também, tenha uma boa noite. Entendeu? E alguém ficou com alguma dúvida com relação ao que eu comentei no começo? Tinha um monte de aluno que não tinha chegado ainda, né? O que seria legal, então, é que vocês lessem aquele programa que eu mandei, entendeu? Basicamente, vocês vão ter que fazer 2 artigos, pode ser individual ou em dupla. Eu coloquei os temas e a partir do tema você desenvolve aquele que você acha mais importante com os artigos e livros que vocês acham mais interessantes, ok? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, obviamente eu vou tentar ajudar, mas vocês têm a liberdade de pegar os artigos que vocês acham. A ideia é vocês fazerem um exercício a partir dos seus interesses, né? E vocês precisam, vão entregar, eu vou passar, acho que vão ser 5 lives, que aí vão valer 25 horas. Vão ser 3 lives comigo, provavelmente, sabe como é que é? Eu sou um cara que sou bastante chamado para lives. Esse ano aqui eu já me chamaram para umas 8. Eu agora vou participar de uma live no IFE de Brasília, quarta-feira que vem. Essa live eu vou pedir para vocês darem uma olhada. No dia 10 de outubro, eu vou participar de uma live na Unirio, com um professor da Universidade de Dublin. Então, já são 3 lives, junto àquela que já tem. Tem uma live que eu vou fazer com a Carla. A Carla quer fazer uma live, eu acho que vai ser dia 30. Essa daí eu acho que é legal, eu vou falar para vocês assistirem. E aí tem uma outra live que eu vou fazer com o professor, eu vou fazer com ele, e eu vou pedir para vocês olharem. Então, são 5 lives. Beleza? Então, é isso, pessoal. Não sei se vocês querem fazer alguma coisa, se não entenderam, se entenderam, se está tudo bem, se ninguém passou mal enquanto eu estava falando. E isso vai ficar gravado. Os alunos que não tiveram oportunidade, não quiseram, enfim, né? Eles vão ter oportunidade de ver de novo. O que é o interessante aqui é você ter esse conhecimento. Não vai cair, professor, mas isso vai cair na prova? Não, não vai cair na prova. Se a tua preocupação é se vai cair na prova, não precisa vir aqui. No dia, na quinta-feira à noite, fica na sua casa dormindo, entra na internet, fica no WhatsApp, vai lá no Facebook, vê um filme, no Netflix. Você tá entendendo? Não esquenta a cabeça. Só vem aqui se você está interessado em aprender. Então não precisa vir aqui mostrar sua carinha e dormir. Aí eu olho aqui e vejo a foto do cara, entendeu? O cara tá lá.
Não, tá dormindo, ele só deixou a foto dele. Não precisa, porque se não vai cair na prova, eu não vou cobrar isso, cara. Porque eu não tenho nem como cobrar. Sacou? O que você precisa é entregar para mim os artigos, entregar para mim os comentários das lives, enfim, é isso. Ou seja, não faço nenhum exercício vertical, entendeu? Se você gosta, mas ter aula com a Mira é tranquilo, eu não fiz porra nenhuma e passei. Que bom! Que bom! Porque isso é um problema teu, não é um problema meu. Se fosse eu escutaria o professor. Eu sempre fui na aula. Porque eu não queria perder a oportunidade de ter um professor passando alguma coisa que eu não sabia. Agora, se para você não importa, não precisa aparecer, não vou ficar triste, não vou saber onde está, não vou perguntar, problema seu. Mas gostaria de que todos estivessem, porque a gente pode conversar, trocar ideias, assim por diante, eu acho que é importante. Mas, enfim, fique à vontade, é isso que eu gostaria de deixar claro, isso vai estar gravado, depois vocês, inclusive... Eu acho que o que é legal também é que vocês podem ver de novo a aula. Olha, se você ver de novo a aula, porque você vai falar, caramba, eu gostei pra caramba da aula com o amigo. Né? Eu nem vou saber. Mas aí você pode ter essa oportunidade também. Na semana que vem, então as aulas são sempre à noite, das 7 às 9 e pouco, hoje deu até às 9, entendeu? E aí, enfim, vocês fiquem à vontade. Se vocês conseguirem pegar algum desses textos que eu passei e quiserem comentar alguma coisa sobre eles, fala, não, professor, eu consegui ler alguma coisa do que você pediu. Eu poderia discutir? Fique à vontade, cara. Você sabe como é que eu sou. Não estou aqui passando uma informação e daí não vem nenhuma, pelo contrário, entendeu? Eu só não tenho como fazer isso, cara. A biblioteca está fechada, os livros estão na biblioteca e os meus textos estão em outro lugar, não estão aqui. Entendeu? Mas fora isso, se você tiver algum desses textos, ou algo parecido, enfim, eu acho até legal. E quando vocês começarem a pensar os artigos, vocês falam, não, amigo, a gente queria, tipo, sei lá, uns 20 minutos para discutir os artigos com você. Também não tem problema, a gente vai, pega uns 20 minutos da aula para fazer essas discussões. O importante é que a aula seja alguma coisa bacana para vocês, que vocês gostem, entendeu? Que vocês, de alguma forma, sejam participativos. Agora, aquele que não está afim de participar, o que eu vou fazer, né, meu? Eu não posso fazer nada, né? Não vou conseguir explicar para a Shiva, porque a Shiva às vezes fica nervosa, ela sai correndo, vai atacar algum gato, volta, mas ela é muito, como é que eu posso falar? Espontânea, né, cara? Eu gosto da Shiva da espontaneidade dela. Então vocês podem ser espontâneos, entendeu? Não precisa fingir. Sejam espontâneos aqui comigo, porque eu também sou espontâneo com vocês, entendeu? Então fiquem à vontade. Aqueles que não puderam, mostrem para eles os vídeos e falam que as aulas vão ser normalmente nesse horário, enfim, se eles tiverem interesse em participar. Fique à vontade. Alguém quer fazer algum questionamento? Alguma pergunta? Não entendeu alguma coisa? Tá tudo bem? Podemos terminar? Oi. Eu queria saber se o senhor pode disponibilizar o link das lives para a gente no e-mail, igual a Mari falou. Eu não tenho ainda todas elas, né? Porque, como eu estava dizendo, uma já saiu já. Eu coloquei, eu acho, no próprio documento, que é uma live que eu fiz sobre educação geográfica e pedagogia libertária com um professor da Federal do Oeste do Pará. Essa já está lá. Se você colocar no YouTube, está todo no YouTube. Educação geográfica e pedagogia libertária. A outra, que eu estou pensando, vai ser com a Carla. Ela vai ser provavelmente dia 30. Aí se vocês puderem assistir ao vivo também, enfim, não sei. A Mari está dizendo que tem. Você tem o quê, Mari? O Vigiar e Punir? Você tem o vídeo. Depois a Mari responde. Tem uma outra, então, provavelmente vai ser com a Carla, são 2. Tem uma terceira que eu vou fazer a semana que vem, com o pessoal do IFE de Brasília, que é sobre recria cropótica no História de Geografia. Essas já são 3. A quarta, ainda eu não sei se vai ser uma que eu vou fazer dia 10 de outubro na Unirio, eu estou pensando ainda. E a quinta vai ser que eu vou fazer com um cara que é amigo meu. Ele deu aula de geografia, ele deu aula de história, mas ele deu aula de uma pedagogia libertária numa escola na periferia da cidade de São Paulo. Então ele sempre teve uma pegada libertária. Ele também é anarquista. Então acho que vai ser legal a experiência dele, porque ele foi professor e foi vice-diretor. E aí ele vai falar a questão das drogas, era muito forte, né? Lá na região, o PCC domina.
Então, como é que ele lidava com essas situações, entendeu? Então, eu acho que vai ser legal porque é uma questão mais prática, né? Para não ficar uma coisa muito teórica aqui no curso para vocês. Mas eu vou passar, fiquem tranquilos com relação a isso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Podemos terminar? Beleza, professor. Obrigado e até semana que vem. Então, beleza, pessoal. Então, amanhã, como eu estava falando, quarta-feira que vem vai ter essa live que eu vou fazer com o pessoal do IFE de Brasília. Vocês têm interesse em ver no dia ou vocês querem ver depois? À noite vocês têm aula na quarta-feira? A gente tem aula de geografia urbana. Ah, então deixa. Então depois eu passo para vocês o vídeo e vocês veem. Beleza? Então falou, pessoal. Obrigado aí pela participação. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, professor. Até semana que vem. Até a semana que vem. Beleza, Amir.